Andresa Amorim e você. Oferecimento Sinhá, o verdadeiro sabor da fazenda. Mundo Verde, você mais saudável. E Loma Fotografia. Olá, está entrando no ar o programa Andresa Amorim e você. No programa de hoje vamos falar sobre opções para o jantar. Você fica na dúvida do que fazer à noite? Fica só naquela ideia de frango grelhado com salada? Ah, não, vamos parar com isso. Fica na dúvida também se pode comer carboidrato à noite, se não pode, se é verdade que a alimentação tem que ser mais leve, se é melhor fazer um lanche ou melhor fazer uma refeição completa. Todas estas e várias outras dúvidas vou esclarecer no programa de hoje. E no segundo bloco eu vou apresentar várias opções de filé diferente, parmegiana, gratinado, uns grelhados assim com um toquinho bem gourmet. Gente, o cheirinho que tá aqui, nossa, tá muito bom. Gente, não sai daí que está só começando o nosso programa de hoje. Estamos de volta e o assunto de hoje é um assunto que interessa todo mundo, muita gente. Você tem dúvidas do que fazer para o jantar? Pois é, muita gente quando inicia a dieta fica com essas dificuldades, né? E aí, numa alimentação saudável ou quando tem algum objetivo específico, seja para o emagrecimento ou para ganho de massa muscular, as pessoas ficam cheias de dúvidas em relação do que pode e não pode comer à noite. Na verdade, existem muitos mitos em relação a isso. Ah, à noite coma como um mendigo, à noite coma pouco, faça uma refeição leve, à noite não pode comer comida pesada porque senão tem pesadelo. Não tem esses mitos, né, na verdade, em relação à alimentação? E muita gente, principalmente muitas mulheres, até homens também, quando querem manter um shape legal, acabam não comendo carboidrato na última refeição do dia ou na penúltima, para aqueles que ainda fazem a ceia. E aí, o que pode, o que não pode colocar à noite, o que não pode faltar no jantar? Então, o que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês no nosso bate-papo de hoje é, na verdade, algo muito genérico, assim. Eu sempre gosto de falar para você não levar tudo tão ao pé da letra, porque a minha responsabilidade aqui no programa é trazer uma informação que vai se adequar para a maioria das pessoas, a maioria da população, digamos assim. Mas se você quiser ter uma orientação mais individualizada mesmo, baseado nas suas necessidades nutricionais, é importantíssimo você marcar uma consulta com um nutricionista e aí sim você vai ter um planejamento alimentar para você, que foi feito especificamente, exclusivamente para você, ok? Mas vou tentar tirar essas dúvidas e trazer um pouquinho de informação e ideias, né, do que comer à noite. Uma outra queixa que eu tenho muito frequente aqui no consultório também é sobre a monotonia da alimentação. Muita gente chega para mim e fala: Nutri, pelo amor de Deus, me dá opções para o jantar. Por mais que eu coloque lá uma opção, omelete, salada, frango grelhado, poxa, chega uma hora que ninguém aguenta ficar comendo só salada com omelete ou frango grelhado. Então é importante também saber o que é legal, saber o que é interessante, quais são as considerações para serem levadas para essa refeição noturna, para você conseguir então fazer uma escolha certa, né, dos alimentos. Primeiro passo, o que não pode faltar jamais no jantar são os vegetais. Então é importante que você, assim como no almoço, que no jantar você coloque também salada e legumes, vegetais folhosos, principalmente saladas cruas e também legumes. Então esses vegetais, eles devem estar presentes aí na nossa alimentação pelo menos 2 vezes ao dia, porque senão nós não conseguimos alcançar as nossas necessidades de minerais e também de fibras. Então é importante comer salada no almoço e também no jantar. Então essa já é uma regra muito legal. Só que no frio as pessoas reclamam também que não conseguem comer assim um balde de salada, sabe? Aquele prato bonito, todo colorido, com folhas, principalmente as folhas cruas, tomate, porque são alimentos frios, né? Tem essa dificuldade de comer a salada fria no inverno, no frio.
Então, o que dá para fazer? Eu vou trazer algumas receitas. Hoje o programa vai ser... Eu vou citar muitas receitinhas, porque num programa, né, de meia hora eu não consigo desenvolver aqui todas essas receitas. Mas em outros programas eu prometo para vocês que eu vou trazer essas receitas mais detalhadas. Vou fazer essas receitas para o jantar para vocês terem um pouco mais de ideia, né, de criatividade na hora de variar o cardápio aí. Mas algo que é muito legal é fazer salada quente. Eu adoro fazer salada quente no inverno, então eu corto, por exemplo, uma salada de repolho, o repolho bem fininho, aí enquanto termino de cortar o repolho, eu coloco uma água para esquentar, uma água para ferver e deixo o repolho reservado lá. E aí eu faço um molho, tipo um molho à vinagrete, um molho à campanha. Coloco tomate picadinho, cebola, cheiro verde, põe um pouquinho de sal rosa, pimenta, tempero do meu jeitinho mesmo. Coloco limão e também azeite. Monto esse molho à campanha. Quando a água já está fervendo, eu jogo o repolho num escorredor de massas e jogo essa água fervente em cima do repolho, só para dar uma murchada. E depois misturo esse molho à campanha que eu fiz. Fica uma salada deliciosa, dá para colocar lâminas de cebola também bem fininha, fica uma delícia, fica uma salada super caprichada e ao mesmo tempo quentinha, que te aquece aí no inverno. Você pode colocar também couve refogada, né? Fazer as folhas mais cozidinhas, refogadinhas. É uma maneira de, pelo menos à noite, se você tiver dificuldade para comer salada, você pode introduzir esses vegetais aí na sua alimentação e não vai ficar carente desse grupo de nutrientes que são tão importantes para a sua saúde, né? Agora, uma outra sugestão para o jantar são as sopas. Você pode fazer uma sopa super caprichada, quentinha, e é um jantar maravilhoso. Numa sopa nós conseguimos colocar todos os grupos nutricionais. Então, regrinhas básicas da sopa. É muito importante que essa sopa tenha uma proteína. Então, aliás, a proteína é importante sempre no jantar, nas refeições principais, mas não esquecer de pôr a proteína na sopa é fundamental. Então você pode escolher uma proteína, né? Uma carne magra, um patinho, uma alcatra, pode escolher um contrafilé, se for carne vermelha, né? Algumas opções. Você pode colocar também frango e até mesmo peixe picadinho ou um peixe moído e ter uma proteína aí de alto valor biológico na sua sopa. Então você pode refogar, joga uma proteína boa, escolhe o sabor, se quer uma sopa de abóbora ou uma sopa de legumes, uma sopa de couve-flor, uma sopa de brócolis, você pode colocar eles picadinhos ou cozinhar, liquidificar, você faz uma sopa creme. Eu gosto muito de sentir pedacinhos na sopa, sabe? Então eu deixo os pedacinhos de proteína e sempre finalizo a sopa com uma folhinha bem fininha. Então uma couve bem fininha, bem cortadinha, ou um repolho, ou um raminho de agrião. Mas é fundamental, já que você não vai ter a salada propriamente dita no jantar, pelo menos colocar essa folha na sopa. Você tem todos os grupos de nutrientes que são fundamentais aí para uma refeição também importante como o jantar. É verdade também que no jantar, como é uma refeição que você não está tão em atividade, claro que salvo as exceções, pessoas que trabalham à noite, né, precisam do jantar como uma refeição mais caprichada para um trabalho noturno, então nós vamos adequar com carboidratos, com proteína, com vegetais, com legumes, né, um cardápio mais completo. Mas se você à noite tem uma diminuição das suas atividades, já está em repouso, está em casa, não vai trabalhar, não vai treinar, fazer um exercício físico, então essa refeição ela tem que sim ser um pouco mais leve, principalmente colocar alimentos nesse jantar que tem uma digestibilidade melhor. Algumas pessoas não digerem bem a carne vermelha no período noturno, então por que não utilizar mais os peixes como fonte de proteína para o seu jantar? Porque a digestibilidade dos peixes acaba sendo muito melhor do que, por exemplo, um bife, né, de carne vermelha. Então, dá para fazer escolha de acordo com as suas necessidades e também com as suas preferências. O que não pode é ficar monótono, né? Só aquela história de frango grelhado com salada verde. Não. Nutri, e a história do carboidrato à noite? Podemos ou não podemos utilizar carboidrato no período noturno? Minha resposta é: depende. Tudo depende. Nutrição não é uma ciência exata, então não tem uma receitinha de bolo, né? Uma receita pronta para você. Colocar ou não colocar? Vamos lá, opinião da Nutri Andresa, então. Vamos supor que você treina antes de fazer o jantar. Você vai para academia um pouquinho antes, depois você já volta e tem a possibilidade de jantar. Então, nesse caso,
eu indicaria sim um carboidrato. Você pode associar uma batata doce ou um aipim, e dependendo da sua necessidade, por exemplo, se você fez um treino de musculação e seu objetivo é o ganho de massa muscular, por que não colocar um arroz branco? Então, assim, nessas situações você poderia até se beneficiar de um carboidrato de alto índice glicêmico, uma polenta feita com o fubá, o milho. Você poderia utilizar o próprio arroz branco ou uma massa, uma batatinha inglesa. São carboidratos simples. A digestão é muito mais rápida e a absorção desse carboidrato é mais rápida também, vai te dar mais energia e vai repor aqueles nutrientes que você perdeu durante o exercício. Então, pode ser que você venha se beneficiar de um carboidrato refinado no jantar numa situação como essa. Ah, Nutri, mas eu vou para academia depois de jantar, então a minha refeição já é antes do treino. Aí nessa situação eu só iria pedir para você assim, não coloque alimentos calmantes no jantar. Por exemplo, alface. Se você for colocar uma salada, coloca agrião, rúcula, selga, repolho, couve, mas não utilize alface, porque a alface é muito calmante. E aí você pode ter uma diminuição do seu desempenho no exercício. Eu tenho muitos pacientes que jantam e vão para academia depois. Nessa situação, você pode colocar uma proteína, uma omelete, ou um peixe, ou um bife, um frango, e aí associar um carboidrato de baixo índice glicêmico, totalmente contrário do carboidrato do pós-treino. Nessa refeição, seria interessante também associar aí um aipim, uma batata doce ou um arroz integral, que são carboidratos de baixo índice glicêmico. Eles vão sendo liberados, vão liberando energia gradativamente durante todo o treino para você. E aí, para não cair na monotonia, vamos pensar em outras opções que você pode colocar no seu jantar. Então, no dia a dia, o prático mesmo, eu adoro essa combinação de saladão. Até no plano alimentar dos pacientes eu coloco saladão, porque para entender que a salada tem que ser caprichada mesmo, não é um pedacinho de tomate, um pedacinho de alface não. Aquela salada variada, é legal pôr sementes na salada, põe uma semente de gergelim que aumenta o teor de cálcio da refeição, põe uma semente de girassol que é fonte de vitamina E. Então assim, é importante colocar gorduras boas como uma noz, uma amêndoa trituradinha, uma castanha do Pará. Você vai enriquecer com minerais que são fundamentais, antioxidantes, e protegem também a sua saúde, as suas células, a saúde cardiovascular. Você vai ter uma saúde mais garantida e além disso você tem mais prazer em comer essa salada, né? Tempera com azeite, coloca limão, pode utilizar, para quem não gosta muito do limão, pode colocar o vinagre de maçã. E eu adoro colocar ervinhas naturais, então põe o orégano, põe folha de hortelã, coloca o manjericão, e aí você tem uma salada super caprichada, né? Com essas sementes de chia, linhaça. Gente, dá para brincar com a salada. E gosto muito do prático, né? Poxa, aquela coisa de chegar do trabalho, tá cansado, coisas fáceis. Então o que eu faço? Bate 2 ovos lá, na minha geladeira já deixo potinhos com pedacinhos de cenoura ralada, um potinho com cebola picada em cubinhos. Eu deixo o cheiro verde já bem sequinho, mas dentro de um potinho, dentro da geladeira, e aí quando eu chego eu não tenho que ficar lá perdendo tempo para picar essas coisas. Amasso um dentinho de alho, misturo, jogo um tomate, às vezes põe um pedacinho de queijo Minas, e aí é só colocar na frigideira, monta, aquela omelete tá pronta. E aí você tem uma refeição assim super completa, né? Então eu me beneficio muito e vários pacientes aqui também. Gente, o que não pode é reclamar dizendo que não tem opções para o jantar. Temos sim, é só usar a criatividade e saber na sua situação o que é melhor para você, né? Deixar coisas mais ou menos preparadas na geladeira facilita muito a vida. Que quando você chega, a gente já chega em casa com tanta fome, tão cansados do dia a dia, que se ainda tiver que ficar preparando uma refeição difícil, né? Uma refeição complicada, demorada, com certeza você acaba cometendo impulsos indesejados aí no período noturno. Então, eu sou dessa opinião que dependendo da situação é melhor fazer uma refeição mais completinha do que ficar se entupindo de carboidratos refinados, biscoitos, cereais. Sou muito mais dessa linha de comer um arrozinho com feijão, uma salada e um legume, uma proteína, e você já tem uma refeição assim mega completa, tá bom? Então não saia daí, porque no próximo bloco eu volto daqui a pouco e vou ensinar para vocês várias opções para variar um pouquinho esse grelhado sem graça. Não, gente, na cozinha a gente tem que ter criatividade, bom gosto e um toquezinho de gastronomia. Então não sai daí que eu volto daqui a pouco com várias receitinhas assim super legais para você.